Direção defensiva. O condutor deve pisar no freio antes da embreagem. Então vejamos, ó, freio, embreagem. Primeiro eu piso no freio. Primeiro. Depois eu piso na embreagem. Segundo. Para fazer mudanças de marcha, vamos pensar comigo. Se eu quero mudar a marcha, vou aumentar a marcha, por exemplo. Eu estou de terceiro, quero aumentar para quarta. Eu vou pisar no freio? Não. Então, nesse caso, nem sempre você vai precisar de pisar no freio antes da embreagem. Então, está errado. Para evitar derrapagens, não tem nada a ver. Tá pisando no freio ou na embreagem antes ou depois, não tem nada a ver com derrapagens. Para parar o veículo? Sim, essa é a resposta. Se você quer parar o veículo, pise primeiro no freio, depois na embreagem. Professor, mas o motor não vai apagar? Não vai, porque você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Ele ainda percorre alguns metros. Então pisa no freio e antes que o veículo imobilize totalmente, aí você pisa na embreagem. Esse é o procedimento correto, tá? Para virar à esquerda ou à direita? Não, para virar a gente liga a seta, não é pisa no freio ou na embreagem. Não, né, gente? Nada a ver. Letra C é a resposta. Direção defensiva. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir com educação, segurança e eficiência. Será mesmo que direção defensiva está relacionada a essas três coisas? Educação, segurança e eficiência? Diria que sim. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. Esse indiferentemente significa ignorar os demais usuários. Você não está nem aí para eles. Vocês acham que esse comportamento é adotar a direção defensiva? Claro que não, né? Dirigir com atenção dispersiva. Atenção é bom, mas existem três tipos de atenção. Existe a dispersiva, a fixa e a difusa. Difusa. Isso a gente aprende em direção defensiva, tá? A dispersiva é o cara distraído. Vocês acham que isso aqui é legal? Não, né? Dirigir distraidamente. A atenção fixa é aquele condutor que só olha num ponto. Ele só olha para frente, não olha retrovisores, não olha ao redor do veículo dele. Vocês acham que isso é bom? Também não. Então tá fora. A resposta é a letra A mesmo. E já aproveitar que eu comecei a explicar sobre a atenção difusa é a atenção adequada. Se porventura na sua prova caiu alguma coisa de direção defensiva falando de tipos de atenção, você já sabe que existe atenção dispersiva, que não é legal, que existe atenção fixa, que não é legal, e que existe atenção difusa, essa é ok, é legal. Mas aqui no caso a resposta é letra A. Adotar a direção defensiva é, de fato, educação, segurança e eficiência. Direção defensiva é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: o airbag é um dispositivo do veículo responsável por prevenir o quê? Sinistros, infrações, lesões graves ou falhas eletrônicas. O airbag é aquela bolsa de ar que infla quando o veículo colide com alguma coisa. O para-choque pegou ali num poste, num muro, no outro veículo, aquela bolsa de ar infla em milésimos de segundo, evitando que o seu corpo e o corpo dos ocupantes do veículo venha colidir ali com as partes internas do veículo, com o volante, com o painel, evitando então lesões graves, né? O airbag não evita sinistro. Sinistro é acidente, tá? O fato do veículo ter airbag não vai diminuir em nada a chance de acontecer um acidente. Em nada. Não vai diminuir em nada. A única coisa que ele faz é reduzir aqui as lesões caso esse sinistro venha acontecer. Ele também não evita infrações, tá? Apesar de que todo veículo hoje é obrigado a ter airbag, veículos novos, né, fabricados agora, é obrigado a ter airbag, não existe nem a infração por falta desse equipamento, porque os veículos novos já vêm com ele. Então, seria infração por falta de equipamento obrigatório, né? Mas você pega os veículos mais velhos, que não tem, não vai ser autuado, porque naquela ocasião não era obrigatório. Então, o objetivo dele não é evitar infrações e nem falhas eletrônicas. De fato, é o que está na letra C aí. Reduzir aí, prevenir contra lesões graves. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questãozinha sobre primeiros socorros e ela diz o seguinte: que atitude você deve tomar no atendimento a uma vítima ao prever ou descobrir
que ela é portadora de doença infecto-contagiosa, HIV, hepatite C. Tem algumas maneiras de você descobrir isso. Às vezes você está ali juntando os pertences dela, né, que caíram ao chão, aí você viu lá a carteirinha indicando que ela é portadora dessa doença. Ou algum parente, ou alguma pessoa que estivesse dentro do carro ali junto com ela, avisando, ao cuidado que ela tem tal doença. Ou ela própria, se estiver consciente, pode te avisar. Então, nesse caso, você descobriu ali, constatou que ela tem uma doença infecto-contagiosa. Que atitude você deve tomar? Atender a vítima, evitando contato direto com o sangue ou fluidos orgânicos. Esses fluidos orgânicos são as secreções, que saem pela boca, saliva, essas coisas. Preferencialmente utilizando luva. Se não tiver, pega ali umas 2 sacolas, coloca em cada mão para ficar bem protegido. Mas são cuidados que você pode adotar. Ok. Deixar de prestar socorro priorizando a sua própria segurança. Olha, que a sua própria segurança é prioridade, disso a gente não tem dúvida. Inclusive, essa é a primeira regra sagrada de primeiros socorros. Se o atendimento, se o socorro que você vai prestar coloca em risco a sua vida, a sua segurança, então não faça. Você só pode tentar salvar um terceiro quando você e os ocupantes do seu veículo, aqueles que estão te acompanhando, não são colocados em risco. Mas nesse caso aqui, dá para adotar providências de cuidado de maneira que você não tenha contato com sangue ou secreções da vítima. Muitas vezes essa prestação de socorro nem está relacionada diretamente a colocar a mão na vítima, e sim perguntar como ela se sente, onde está doendo, avaliar ali algumas lesões sem encostar a mão, para ligar para o socorro e passar ali o diagnóstico certinho do que você constatou do acidente, e eles já virem com pessoal e equipamento próprio para atender. Então tem como prestar o socorro sem colocar a mão na vítima, tem como, em casos como esse. Além de que a gente pode usar ali luvas ou sacolas para proteger as mãos e evitar o contato direto com sangue ou fluidos. Então, entre essa letra B e a letra A, eu fico com a letra A. Vamos ver a letra C. Atender a vítima sem maiores preocupações. Aí também não, né? Se a pessoa tem lá uma doença infecto-contagiosa, a gente precisa se preocupar sim. Chamar o resgate? Tem que chamar. Mas somente, faz mais nada não? Somente é casca de banana. Onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa, errada. E nesse caso aqui ela é falsa. Ficamos então com a letra A. Questão sobre primeiros socorros. Nos casos em que a vítima, além de não respirar, ela sofre uma parada cardíaca, deve-se proceder com... Veja, ela não respira, você já adotou ali as providências em relação ao fato dela não estar respirando, mas o quadro dela evoluiu, agravou, e ela parou também de pulsar, já não tem mais batimentos cardíacos. Nesse caso, o que você vai fazer? Uma respiração boca a boca? Olha, a respiração boca a boca ela não deixou de existir não, tá? Ela só não é recomendada para socorrista não, né? Para nós leigos, motoristas que chegamos ali para prestar esse socorro. Mas um profissional vai usar com um equipamento ali adequado, na verdade não chega nem a ser um boca a boca, né? Porque ele coloca ali uma pocket mask, acho que é isso mesmo, pocket mask, que chama uma máscarazinha, entre a boca dele e a da vítima, evitando de colocar a boca, contato direto, pele com pele, pode ser secreções, sangue, que é arriscado. E é por isso que nós, leigos, não devemos usar o método boca a boca, deixar para profissionais que eles já vão com o equipamento adequado. Então aqui não, até porque o quadro dela evoluiu, né? Já não era nem respirar o problema mais, agora já é problema cardíaco, já parou de pulsar, de ter batimentos cardíacos. Então eu vou proceder agora com a massagem cardíaca. Olha, os protocolos atuais, aliás, desde 2015, recomendam que no caso de uma parada cardiorrespiratória, que parou as duas coisas, parou o coração e parou a respiração. Dizem que a massagem cardíaca somente é que deve ser executada. Mas quando a questão de prova traz aqui, parou de respirar, parou de pulsar, a reanimação cardiorrespiratória, ela ocorre somente por meio da compressão torácica. Você não vai se preocupar em insuflar ar para dentro da boca da vítima. Você vai se concentrar em fazer uma reanimação cardiorrespiratória, porém somente com compressões, mediante compressões torácicas,
e não precisa de ficar naquela alternância de comprime o tórax, sopra ar para dentro da boca. Comprime o tórax, sopra. Antigamente era assim, hoje não. Somente compressões. Você vai fazer uma reanimação cardiorrespiratória por meio de compressão torácica. Assim. Ok? Letra C, a resposta. Essa aqui já daria até para eliminar por causa do somente, né? Casca de banana, 90% de chance de ser falsa. Já eliminei ela. Ficamos então com a letra C. Primeiros socorros. Observar se existem ferimentos na cabeça, no tórax, no abdômen, se há queimadura, se há fratura ou se há lesão na coluna. Ao efetuar estes procedimentos, o socorrista está realizando uma análise o quê? Veja bem, ele verificou ferimento na cabeça, no tórax, no abdômen, se há queimadura, se tem algum osso quebrado, sem lesão na coluna. Isso faz parte da análise o quê? Primária ou secundária? Porque essa de risco e de rotina aqui colocaram só para encher linguiça, né? Nós temos na prestação de primeiros socorros, nos protocolos de primeiros socorros, uma análise primária, onde a gente observa sinais vitais, e nós temos uma análise secundária, onde a gente observa isso aqui, ferimentos na cabeça, tórax, abdômen, queimaduras, fraturas, lesão na coluna. Essas observações aqui fazem parte da análise secundária. Os sinais vitais é se a vítima respira, se ela pulsa, se ela tem reação de pupilas. Então, guarde isso. Análise primária, avalia os sinais vitais. Análise secundária, avalia isso aqui que está na questão. Letra C, a resposta. Primeiros socorros. Manter a cabeça mais alta que o corpo é socorro prestado à vítima. Cabeça mais alta. Eu já vi cabeça mais baixa que o corpo. Agora, mais alta. E aí eu vou até justificar. Ó. Quando acontece um estado de choque, e esse choque aqui não é choque elétrico, é choque hipovolêmico, quer dizer, hipo de baixo, volêmico de volume, baixo volume sanguíneo, a pessoa entra em estado de depressão do organismo. Não é aquela depressão mental, não. Depressão do organismo. E isso é chamado de estado de choque. E essa depressão acontece por falha circulatória, o cérebro é mal oxigenado. Então, no caso de um estado de choque, a cabeça da vítima tem que ficar mais baixa que o restante do corpo. A gente coloca a vítima deitada, eleva as pernas dela um pouquinho, que é para o sangue vir todo para a cabeça, oxigenar melhor o cérebro e ela sair desse estado de choque. Então, guarde, você já entendeu o que é estado de choque, já sabe que no caso de estado de choque, devido à falha circulatória, a cabeça tem que ficar mais baixa. Mas nesse caso aqui, a questão está falando cabeça mais alta. Então aqui eu já sei que não é, já vou eliminar. Quando ela estiver com ferimentos na cabeça, não citou o tipo de ferimento. Mas um ferimento na cabeça, se você coloca a cabeça abaixada, um corte, por exemplo, aumenta o sangramento. Se for uma pancada, vai aumentar o inchaço, se a cabeça estiver mais baixa, né? Então, o levantar, sobrelevar o tórax e a cabeça da vítima ali um pouquinho, ainda que ela permaneça deitada, né? Mas sobreleva um travesseiro, alguma coisa debaixo da nuca dela, mantém a cabeça mais alta, evita que a perda de sangue aumente, evita que o edema ou inchaço aumente. Então, aqui, ok, apesar de não ter especificado que tipo de ferimento. Quando ela estiver com as pupilas dilatadas, olha, pupila dilatada, pupilas são esses pontinhos escuros que a gente tem no meio do olho. Essas pupilas dilatadas podem indicar várias coisas, uma parada cardíaca, intoxicação por barbitúrico, uma série de coisas. Mas não é o caso aqui de manter a cabeça mais alta por conta de pupila dilatada, não, até porque aqui nem diz qual é o problema, só disse de um sinal, um sintoma, que são as pupilas dilatadas. Eu não vou, não. Com a temperatura baixa, quer dizer, ela está com hipotermia, temperatura muito baixa, manter ela de cabeça levantada vai resolver ou ajudar? Não tem nenhuma relação. A resposta é a letra B de bola mesmo. Infrações e penalidades é o tema dessa questão. Ela diz o seguinte: a quem recorrer em segunda instância de uma multa aplicada por órgão estadual. Gente, aqui tem dois pontos aqui que você precisa se atentar. Quando você vai recorrer de uma multa,
você recorre a esse órgão aqui, ó, JARI, não é? Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Isso em primeira instância. Primeira instância. O que é primeira instância, segunda instância, professor? Instância, entenda isso aqui como vez, tá? Vez. Primeira vez é a JARI. Segunda vez, aí já não é a JARI mais. Nesse caso aqui que foi aplicado por órgão estadual, tá? Polícia Militar, ou então DER, que é o órgão rodoviário estadual. Um órgão estadual aplicou, você recorreu a JARI da primeira vez, da segunda vez você vai recorrer a esse bacana aqui, ó, Conselho Estadual de Trânsito. Essa é a resposta. Agora, isso aqui muda tudo se quem aplicou essa punição aqui, essa multa, foi um órgão federal. Por exemplo, a PRF. A PRF não é órgão estadual. A PRF é a Polícia Rodoviária Federal. A primeira vez que você recorre vai ser sempre a JARI, não tem erro, tá? Independentemente de quem aplicou a multa, sempre vai ser JARI na primeira vez, na primeira instância. Agora, a segunda vez, se foi órgão municipal ou estadual, que é o município ou o estado, é ao CETRAN que você recorre. Agora, se foi órgão federal, meu amigo, aí essa aqui, ó, Junta Especial da JARI. Tem uma junta especial, não é aquela JARI simplesona que você conhece, não. É uma junta especial. Então, guarde isso para na hora da sua prova você não confundir e errar. Se foi órgão federal que aplicou a multa, a segunda vez que você vai recorrer é essa junta especial aqui. Agora, se for órgão estadual ou municipal, a segunda vez que você vai recorrer é ao CETRAN. Pronto, resolvido. Mais uma aí de infrações e penalidades, ela traz para a gente o seguinte. Conduzir bicicleta em passeios, passeio é lugar de transitar pedestres, né? Onde não haja, ou onde não seja permitida a circulação, é porque o órgão de trânsito pode autorizar que a bicicleta circule pelo passeio, colocando lá a plaquinha, né? Autorizando a circulação de bicicleta. Ou então, se ele estiver fazendo a condução da bicicleta no passeio, que é autorizado, mas de forma agressiva, perigosa, empinando a bicicleta, fazendo malabarismo e colocando os pedestres em risco, né? Aí também não tem como. Tem como penalidade, quando fala penalidade, 99% das vezes, 99,9%, a penalidade vai ser a multa, tá? Cometeu uma infração, saiba que a penalidade vai ser a multa. Então aqui, ó, de cara, a gente vê aqui, ó, curso de pilotagem. Nem existe essa penalidade no Código de Trânsito Brasileiro. Inventaram para te enrolar aqui, né? E a outra, suspensão da CNH. Existe a suspensão do direito de dirigir, que o pessoal conhece como suspensão da CNH. Mas nesse caso aqui não vai aplicar, tá? Suspensão não. Até porque o camarada que está pilotando a bicicleta, ele nem é obrigado a ter CNH, né? Na maioria das vezes nem tem. Então isso aqui não faz sentido, isso aqui não existe. Elimino essa e essa. A multa, sim. A multa acontece. Inclusive, anota a dica aí, hein? Toda infração cometida na condução de bicicleta, a infração vai ser média. Se porventura cair na sua prova perguntando média, qualquer que seja a infração que é cometida na condução de bicicleta. Ah, estava pilotando a bicicleta, fez tal coisa. Ah, fez tal coisa errada, fez aquilo errado. Não importa o que é. Se a infração foi conduzindo bicicleta, ela é de natureza média. Vai ser sempre média, anota isso. Porque se perguntar em prova, você já guardou essa aí. Mas aqui não está perguntando se é leve, média, não. Só está perguntando qual que é a penalidade. Vai ter a multa, realmente. Aqui vai encaixar multa. Professor, mas tem multa para bicicleta? Tem. Normalmente não é aplicado por algumas questões administrativas e sistêmicas, mas existe. O Código de Trânsito prevê lá. É uma infração média e dá multa. Gerando como medida administrativa são aquelas punições acessórias à aplicação da penalidade. Então, ele vai aplicar a multa e vai reter a bicicleta. Retenção da bicicleta, o que é isso? A retenção ela é diferente da remoção, que é o que está aqui embaixo. Porque a retenção, o veículo fica no local até que o problema seja resolvido. A remoção, o veículo é levado para o pátio e fica lá até que aí você vai ter que pagar ali a remoção, a estadia desse veículo lá no pátio e tal.
Isso acontece para a bicicleta também, tá? E no caso aqui, desse tipo de infração, o que vai acontecer com a bicicleta é a remoção. Vamos levar ela para o pátio, você vai ficar sem sua bicicleta um tempo aí. Essa aqui é a resposta, letra B de bola. Infrações e penalidades. É infração grave, ou seja, de natureza grave, conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Isso aqui é leve, tá, gente? Professor, mas eu fiquei sabendo que houve uma mudança recente no Código de Trânsito que agora a gente não pode mais ser multado se não estiver portando o documento, que é a habilitação e o licenciamento do veículo. Não é bem assim não, tá? Continua sendo de porte obrigatório a habilitação e o licenciamento do veículo. Esses continuam sendo de porte obrigatório, esses dois documentos. O que acontece é que na hora que o policial te abordar, se você não estiver portando nenhum desses documentos, ou um desses documentos, nem no celular pelo aplicativo, o policial tem que consultar lá no sistema para ver se você está com a habilitação em dia, se o veículo está licenciado direitinho. Mas vamos supor que ele não consiga consultar na hora. Algum problema mundial, caiu ali as redes de internet, apesar de que ele não precisa de internet também, né? Ele consegue verificar ali no sistema dele que até offline ele consegue verificar. Vamos supor que nem o aplicativo abriu, deu tudo errado. É infração de trânsito, leve, tá? Ele vai te aplicar a multa, ele sim. Então os documentos continuam sendo de porte obrigatório. Ele não vai multar se ele conseguir consultar no sistema. Então cuidado com isso, que tem gente confundindo isso em prova. Mas nesse caso aqui é leve, não é a resposta que a gente está procurando. Está procurando a grave. Deixar de dar preferência de passagem a veículo que vier pela direita. A gente sabe que quem vem pela direita tem preferência, né? Em cruzamento não sinalizado, é infração grave. Achei a resposta, letra B de bola. Conduzir veículo com dispositivo anti-radar. O que é isso? O cara coloca um dispositivo no veículo que burla ali a fiscalização do radar. Às vezes é aquele adesivo na placa, às vezes é um dispositivo que avisa que tem um radar. Isso aqui é infração de trânsito, tá? E é gravíssima. Professor, mas eu uso o aplicativo ali do GPS e ele avisa que tem um radar. Pois é, nesse caso ainda não é constatado ou considerado ele como infração não, tá? Mas o dispositivo específico anti-radar, ele é de infração gravíssima. E deixar de parar frente ao sinal de parada obrigatório, ou tem a placa de parada, você não parou, também é gravíssima, tá? Então vai anotando isso aí, para quando cair essas infrações em prova, você saber responder. Letra B aí é a resposta dessa questão.